Bom, a Atlas Intel também perguntou quais áreas deveriam ser priorizadas para corte de gastos públicos. E nós separamos os 5 mais citados, as 5 áreas mais citadas. Olha aí, 81,9% dos entrevistados acham que os cortes deveriam ser feitos nas emendas parlamentares. 54,6% defendem cortar despesas com pessoal e cargos públicos. 23,2% acham que o governo deveria cortar programas de cultura, esporte e lazer. 21% são a favor de cortar subsídios e incentivos fiscais ao setor agrícola. E, em quinto lugar, 17,6% acham que o governo deve cortar os gastos com programas de assistência social e distribuição de renda, Andrei. Surpreendente as emendas parlamentares liderarem, né? Acho que tem uma percepção... surpreendente. Eu acho surpreendente ela ficar em cima, inclusive, do corte de pessoal e de gastos. Não acho surpreendente, não. Por quê? Então, porque emendas parlamentares para um brasileiro médio são quase sinônimo à corrupção. Sim. São quase sinônimo ao orçamento segredo, são quase sinônimo a um gasto que ninguém sabe exatamente onde vai, qual que é o impacto, se o dinheiro está bem utilizado. Parece que é um gasto assim, que os políticos pegam para si, né? Não estou dizendo que essa é a minha percepção ou que é isso de fato a realidade. Eu estou dizendo que o brasileiro médio enxerga dessa forma a partir de quê? De uma avalanche de escândalo de corrupção, de uma falta de transparência histórica sobre esses gastos. Sendo assim, se precisa cortar algo, bom, cortar aquele gasto que a gente não sabe onde vai, para quem que vai, mas o que a gente sabe sobre ele é que muitas vezes acaba em corrupção. Desse ponto de vista não me parece nada surpreendente o resultado. Eu queria voltar um pouco na análise da Jussara sobre o fato de que o governo Bolsonaro também não fez a reforma administrativa. É um ponto muito bom. No entanto, o governo Bolsonaro fez algo que foi não aumentar o salário do funcionalismo público vários anos. E concurso, né? Congelar concurso, né? Sim. Então, assim, de certa maneira, o governo Bolsonaro agradou a sua base porque fez o quê? Diminuiu o Estado. Sim. Isso está visível nas métricas de gasto. Sim. Não melhorou como o Estado funciona, porque não fez a reforma administrativa, então o Estado continua funcionando mal, de forma engessada, de forma anacrônica, não moderna, burocrática, um monte de coisa que poderia ser atendido pela reforma administrativa. Mas, pelo menos, dentro desse Estado que funciona mal, pagamos menos por isso, né? Agora, pagar mais pela mesma coisa, me parece que é um pouco da percepção de desgaste que o governo atual assume para si. Se o governo quer aumentar o tamanho do Estado, e está fazendo isso, e está cobrando mais imposto, e quer subir o IOF, tem toda essa pauta, no mínimo precisa se preocupar em termos de comprovar a eficácia do gasto público e como vem melhorando sistematicamente, né, o aparelho administrativo para que esse dinheiro a mais que ele arrecada realmente consiga impactar os maiores problemas do país e entregar o programa de governo. O principal problema me parece que é esse, né? E precisamos sempre discutir os dois assuntos meio que lado a lado. Deixa eu só pegar a Jussara ter um olhar das emendas parlamentares. Jussara, alguma chance do Congresso Nacional mexer nisso? Jamais, Zero. apenas em Zero, né? O que eles dizem é que eles vão trabalhar para evitar a criminalização das emendas parlamentares. E concordo com o Andrei, não me surpreende o resultado de que as emendas, que o resultado da pesquisa aponta que as emendas parlamentares ali é que devem ser cortadas segundo as pessoas que responderam à pesquisa. Isso porque a gente acompanha desde o ano passado, especialmente do fim do ano para cá, uma série de notícias envolvendo emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, mandando abrir investigação sobre isso. Sempre casos também envolvendo deputados de uso irregular e aplicação irregular dessas emendas. Então, as notícias negativas em relação às emendas parlamentares são muito grandes. Então, tem uma percepção que eu vejo esse resultado como uma reação a essa falta de transparência e a tudo que a gente acompanha em decorrência disso. E o Congresso está
muito satisfeito com as emendas parlamentares. Como eu disse, são 50 bilhões apenas para este ano, podendo indicar aí para onde que o governo vai mandar os recursos. Ou seja, o poder está na mão do Legislativo. Eles não vão abrir mão disso daqui para frente, não vão retroceder nisso. Gostaram dessa situação. Tanto que a gente tem contado aqui que não há mais interesse dos partidos em ter espaço na esplanada dos ministérios. É muito melhor comandar uma bancada, assim como fez o deputado Pedro Lucas do União, que rejeitou o Ministério das Comunicações para continuar ali à frente da bancada do União.